Bem, esse é o estado do meu rack atual aqui no apartamento. Então veja, as portas estão boas, né? Mesmo porque é uma outra cor, então não vou repintá-las no momento, porque elas estão boas ainda, estão perfeitas, por sinal. O restante do rack, ou seja, a parte branca, principalmente a parte do tampo, que é a parte superior, veja que está toda encardida, com riscos, então não dá mais para limpar, né? Então eu vou fazer uma pintura, não vou usar compressor, mesmo porque dentro do apartamento está tudo montado, né? Veja, com tapete, nós temos cortinas, sofás, enfim. Então pintar com compressor aqui é uma mão de obra terrível. Então no passo seguinte eu vou aplicar uma fita crepe em volta dos outros móveis, ou seja, do móvel lateral, do painel de MDF que imita madeira de demolição, até para não borrar essas partes, não é isso? Então no passo seguinte vou estar mostrando como proceder. Bom, depois que eu apliquei uma fita crepe em volta dos demais móveis, né, que circundam o rack que eu vou pintar, até para proteger, para não borrar, como eu falei, veja, na parede, de cima a baixo. Mas tem que separar um materialzinho, que é uma lixa 220, uma bandejinha, um rolinho, um pincel, um pano branco e 1 litro de álcool, além da tinta. Essa é a tinta que eu costumo usar para móveis, que é um esmalte à base d'água, porém é um branco acetinado, é diferente dos que se encontram normalmente nos grandes depósitos de material de construção, lojas de bricolagem e tudo mais. Isso aqui é grandes casas de tinta que vendem para linha residencial, automotiva, industrial, normalmente tem. Então é um esmalte à base d'água acetinado. Então primeiramente eu aconselho, como é um móvel que vai ser repintado, ou seja, ele já estava pintado, ele está encardido, sujo, eu recomendo passar um pano com álcool primeiro, para tirar a gordura, sujeira, mais sujeira, né? Principalmente a gordura das mãos, que sempre fica, se ele está encardido é porque tem gordura de mão. E essa limpeza ali é importante até para poder dar um pouco mais de aderência, ou dar mais aderência, né? Da tinta, né? Então veja bem, passando aqui, tirando o que dá para tirar, principalmente a gordura e alguma coisa de sujeira, né? Vocês querem ver uma coisa? Você vai passar em todo o móvel, em toda a área que você vai pintar, ok? Vocês querem ver uma coisa? Vamos lá, quer ver? Deixa eu... Ó a situação do pano. É um pano branco. Veja como ele ficou sujo. Isso é gordura e é sujeira. Então veja bem. Eu aconselho sempre a dar uma lixadinha. Aqui pode ser uma lixa 320, né? Para melhorar ainda mais a aderência da tinta. Tá? Não precisa muita coisa não. Como já está pintado, é uma repintura. Basta dar uma passadinha assim de lixa para melhorar a aderência da tinta, ok? Então veja, movimentos circulares, não precisa apertar muito, fazer com muita força, apertar muito a mão, né? Veja. Isso ajuda a aderência da tinta. Não pode ser uma lixa grossa, senão fica todo riscado o móvel. Uma lixa 320. De leve, sempre de leve. Onde eu vou pintar? Bom, então depois de lixado, passa um paninho úmido, tira o excesso do pó, tira todo o pó. Aí você prepara a tinta. A tinta com a diluição de 10%, não ponha mais isso, não ponha mais que isso de água, senão ela fica muito aguada e não funciona.
Então já aqui já está diluído, já está mexido. Vou pegar um pincelzinho, uma trinchazinha, para fazer os cantinhos primeiro, né? Então vamos lá. Passa. Não precisa muita coisa. Lembre que já está protegido com a fita crepe, né? Então vamos lá. Passamos nos cantos para penetrar no cantinho, porque com o rolinho tem um pouco de dificuldade para pegar lá no canto. Tá. Ok? Por enquanto só na parte de cima. Aqui, como é tudo branco, esse acabamento é branco, pode ser pintado também, não tem problema. Passo em volta. Agora eu venho com o rolinho. No caso, como é um tampo e essa tinta não pode ficar passando muitas vezes, eu vou utilizar um rolinho um pouquinho mais largo, né? Que é para poder fazer mais rápido. Primeiro um sentido. Mais um pouquinho, sempre tirando o excesso aqui, ó. Vamos lá. Um móvel mais ou menos desse tamanho, eu já posso ir no sentido contrário, só para igualar um pouco mais a tinta, sempre de forma uniforme. Note que nessa passada eu não passei mais tinta, estou apenas espalhando. Agora eu vou dar continuidade. Tiro o excesso, sempre tirando o excesso. Agora eu vou no sentido contrário, sem passar mais tinta, apenas espalhando. Já tem tinta suficiente aqui em cima. No tampo não precisa mais tinta. Então agora bem de leve, sem apertar o rolinho, só espalhar. Só nivelar, bem de leve. Deixa o rolinho girar bem de leve. Só tem que passar nele todo. Num sentido primeiro. Só para nivelar a tinta, espalhar bem a tinta. Ó, aqui ficou um carocinho, alguma sujeirinha. Dá para tirar por enquanto na mão. Tirei. Conserta. Tá. Nesse sentido primeiro. De leve, sem apertar o rolinho. De leve. Agora mais uma vez o sentido contrário. De leve. Só bem de leve.
Agora eu vou para a parte frontal do móvel. Não precisa pôr muita tinta. Aqui fiquei com dificuldade de acesso por conta da tomada aqui. Com um pincelzinho corrijo e volto com o rolinho. Tirar o excesso, ficou aqui. Ele pegou aqui. Deixa eu passar aqui, depois eu volto lá para não escorrer. Note que eu estou pintando só na parte externa, porque a parte interna é de MDF branco texturizado, então ele não é pintado por dentro. Então aqui estou passando só na parte externa do móvel. Mesmo porque ele tem portas, não precisa pintar por dentro, porque ele já é branco e não é pintura branco. Não é pintura dentro, é MDF branco texturizado, é um revestimento melamina, é próprio do material, não é pintura. Corrigir. Uma vez. Não pode pôr excesso de tinta, até para não escorrer, senão fica difícil depois corrigir. Depois que escorre fica difícil. Só espalhando de leve, sem apertar, sem pôr muita força, e pronto. Então aí está, pessoal, o móvel está pintado, está novo de novo. Um deles seria o esmalte à base de água rasa, que o solvente é água rasa, muito fedido e demora muito para secar, além do que ele amarela demais com o tempo, né? No caso do branco, né? E cores claras também, né? A vantagem é que você pode ir com o rolinho, vai e volta quantas vezes quiser, é mais fácil de acertar a pintura, de corrigir, de espalhar. Esmalte à base d'água acetinado. Então, praticamente não tem brilho, né? E ele é muito resistente ao amarelamento, né? Ele é muito difícil para amarelar, demora muito, e depois, mesmo com o tempo, o amarelamento é imperceptível, né? A desvantagem é que a pintura ela tem que ser relativamente rápida. Você não pode vai e volta com o rolinho, vai e volta, que ele começa a marcar o móvel, a tinta começa a ficar arrepiada, né? Então, para esse tamanho de móvel, para pintura externa, como eu fiz, procure acompanhar mais ou menos o tempo que eu demorei para pintar esse móvel. Veja o tempo que eu demorei para pintar, ou seja, trabalhando com o rolinho, não pode passar disso, senão fica ruim depois para corrigir, ok? Deixe seu like, faça seu comentário, inscreva-se e até o próximo vídeo. Um abraço.